Hoje, o Aquele Estadual vai contar sobre a segunda final alternativa da história do Campeonato Paulista. A segunda vez que dois times de fora da capital jogaram a decisão. Há quem diga final caipira, mas o pessoal de São Caetano do Sul vai ficar bravo. Foi o ano que teve São Caetano e Paulista. E não foi só isso, foi o grande título do São Caetano, daquela geração fantástica no começo do século. E teve também o Corinthians quase caindo, salvo pelo arquirrival São Paulo, Palmeiras e Santos saindo de forma meio traumática. A gente vai lembrar tudo daquele Paulistão 2004 depois da vinheta. Antes de começar, vou deixar só um breve recado sobre o novo uniforme que a gente montou para a última divisão, essa camisa amarela que a gente tem usado em alguns programas. E você pode montar uma camisa também para o seu time de pelada, para o seu time de bairro. É só entrar no site da Ícone. Aliás, entra no ultimadivisão.com.br/ícone e você ganha um desconto ainda e vê lá várias opções para customizar, montar uma camisa com as cores do seu time. É bem bacana. Bom, agora vamos falar então sobre o Paulistão 2004. Primeiro explicar o regulamento. A exemplo do que aconteceu em 2003, essa edição do Paulista tinha 21 clubes, o que é um problema na hora de montar a tabela, né? Você ter um número ímpar de times. A solução em 2004 foi dividir os times em dois grupos. Um grupo com 10 e um grupo com 11. Tinha ali os cabeças de chave, né? No grupo 1 os cabeças de chave eram São Paulo e Corinthians, e no grupo 2 Palmeiras e Santos. Todos os times jogavam dentro dos próprios grupos, em turno único, os 4 melhores passavam para a segunda fase e o pior de cada grupo acabava rebaixado. O que era uma regra um tanto injusta, né? Porque não levava em consideração os piores na classificação geral, mas sim na classificação dentro dos grupos. Então a gente teve algumas distorções, como por exemplo, o União São João, um time que disputou 10 jogos e só fez 1 ponto. Perdeu 9 jogos. Ainda assim, ele não foi rebaixado. Ele chegou, inclusive, a perder de 8-3 do Santos, levou goleada do Palmeiras, levou várias goleadas no campeonato, mas não foi rebaixado, porque o Oeste de Itápolis, que estava fazendo a sua estreia naquele ano na primeira divisão do Paulista, ainda jogava em Itápolis naquela época, acabou sendo punido, né? Fez uma campanha razoável, mas foi punido com a perda de 12 pontos pela escalação de jogador irregular, terminou com -2 e acabou sendo rebaixado. Então a gente teve um time que em 10 jogos fez só 1 ponto, perdeu 9 jogos e não foi rebaixado nesse Paulistão. Uma salva de palmas para quem fez esse regulamento. No outro grupo, a gente também teve um time que fez uma campanha muito ruim e não acabou rebaixado. Não foi uma campanha tão ruim quanto a do União São João, mas pelo peso da camisa que a gente vai falar, foi uma coisa desastrosa. A gente está falando do Corinthians. O Corinthians, esse ano, em 9 jogos da primeira fase, ganhou só 2, empatou 2 e perdeu 5. Fez um grande esforço para cair, acabou não caindo, a gente vai contar como isso aconteceu, mas primeiro explicar como que o Timão chegou nessa fase. Já em 2003, o time não vinha bem. No Brasileirão de Pontos Corridos, com o treinador Juninho Fonseca, acabou na 15ª posição. Então, na virada do ano, manteve o treinador, mas o time decidiu se reforçar e montou um pacotão bem controverso de reforços. A gente vai lembrar alguns nomes que estavam nesse pacotão. O Corinthians apresentou entre o final de 2003 e o começo de 2004 jogadores como Adrianinho, o brasileiro com nacionalidade austríaca da Ponte Preta, Samir, um meia vindo do Vitória, Rodrigo Beckham, vindo do Everton na Inglaterra, quem lembra disso? De Nelson, vindo do Guarani, até que ele não deu tão errado assim. Teve a volta do ídolo Rincon, com 37 anos. E depois também chegaram o goleiro Fábio Costa, ídolo do Santos, uma contratação polêmica, e o Doni, que estava do Corinthians, foi para o Santos. O atacante Regis Pitbull, vindo do Vasco. E Piá, meia vindo da Ponte Preta, né? Ele que chama Reginaldo Rivelino, mas não foi o novo Rivelino. Tem uma passagem curta pelo Timão e recentemente voltou à mídia por ter sido preso. Os corintianos até hoje lembram com muita tristeza e revolta desse pacote, porque realmente eram reforços bem duvidosos e o resultado em campo foi péssimo. Tanto como a gente falou, o time teve essas derrotas na primeira fase, né? Perdeu para
Portuguesa, São Paulo, Ponte Preta, América de Rio Preto, empatou com a União Barbarense e o Atlético Sorocaba e ganhou só 2 jogos, que foram contra o Rio Branco de Americana e o Juventus da Moca, jogos bem apertados. Ele ganhou por 1 gol de diferença e chegou na última rodada com risco de cair. Nesse meio tempo, o Juninho Fonseca caiu, assumiu o Oswaldo de Oliveira, e o Corinthians, na última rodada da primeira fase, tinha a chance de ser rebaixado, tinha que vencer a Portuguesa Santista no Pacaembu na última rodada, e não é que não venceu, perdeu a 5ª partida ali na última rodada por 1-0 para a Portuguesa Santista no Pacaembu. Vamos ver um vídeo desse dia. Mesmo perdendo, o corintiano está feliz, porque o resultado do São Paulo garante o não rebaixamento. Pois é, como a gente viu, o Corinthians fez um grande esforço para cair e só não terminou rebaixado nesse ano porque um rival deu uma mãozinha. Enquanto o Corinthians perdia para a Portuguesa Santista no Pacaembu, o São Paulo enfrentava o Juventus, o outro time que tinha a chance de cair, no Anacleto Campanella. O São Paulo, que vinha invicto na primeira fase, estava disparado na liderança. Se perdesse o jogo, não perderia a liderança na primeira fase. Então a gente vai ver aí que a torcida do São Paulo estava torcendo para o Juventus nessa partida. Na chegada ao estádio, os jogadores do São Paulo ouvem de sua própria torcida um grito diferente. Mas de nada adiantou o pedido da torcida, o São Paulo não entregou o jogo, ganhou por 2-1, 2 gols do atacante Grafite, e era treinado pelo Cuca, né? O Cuca na época disse que não ia entregar o jogo de forma alguma, e aconteceu isso então. A primeira fase acabou com o Corinthians com uma péssima campanha, mas salvo pelo rival São Paulo. O São Paulo terminou a primeira fase como líder disparado, a melhor campanha disparada. O Corinthians, depois disso, no segundo semestre, demitiu depois do Oswaldo de Oliveira, demorou para se recuperar, só se recuperou quando o Tite assumiu o time pela primeira vez, que aí fez uma campanha com uma arrancada, terminou em 5º no Brasileiro, mas foi eliminado na primeira fase do Paulista. O São Paulo passou no grupo 1 e no grupo 2, Palmeiras e Santos também passaram ali entre os 4 e todos fariam então um mata-mata agora de 8 times com um jogo único nas quartas de final. Esse mata-mata era perigosíssimo, em jogo único, o time de melhor campanha tinha vantagem do mando, mas se terminasse empatado ia para prorrogação e pênaltis. Então todo mundo que passou no sufoco e teve umas zebras. O Santos passou da União Barbarense por 1-0, ganhando por 1-0 na Vila Belmiro, bem suado. E o melhor jogo, o jogo mais emocionante, foi em Jundiaí, no estádio Jaime Sintra, onde o Paulista empatou por 2-2 com a Ponte Preta no tempo normal e na prorrogação ganhou por 2-1. Teve um golaço do Ailton nesse jogo, dá uma olhada. Em Santos também, no Urico Mursa, a gente teve Palmeiras e Portuguesa Santista. A Portuguesa Santista tinha a melhor campanha. A Portuguesa Santista em 2003 já tinha feito um belo Paulistão, em 2004 foi bem de novo. A gente recomenda dar uma olhada no vídeo que a gente fez do Centenário da Briosa, que a gente fala desse período bom do time, mas foi eliminada pelo Palmeiras no Urico Mursa. O Palmeiras ganhou por 2-1 e passou de fase, e aí a gente teve a grande surpresa. Como eu disse, na primeira fase o São Paulo fez uma campanha muito boa, venceu 8 jogos, empatou só 1 de 9 partidas, só que perdeu logo quando não podia. Jogando no Morumbi, perdeu por 2-0 pro São Caetano, 2 gols do Fabrício Carvalho. Lembra dele, o atacante, depois teve problemas cardíacos na carreira. E uma coisa ainda mais cruel com o São Paulo é que o São Caetano era treinado pelo Muricy Ramalho, que foi ídolo como jogador de São Paulo, começou a carreira de treinador no São Paulo e depois pelo menos compensou essa eliminação do tricolor, ele pelo São Caetano, porque depois deu o tri brasileiro pro time do Morumbi. Se as quartas de final eram disputadas em um jogo só, nas semifinais a gente já tinha 2 jogos e em caso de empate lá nos confrontos teria pênaltis. E a gente tinha de um lado Santos e São Caetano e do outro Palmeiras e Paulista de Jundiaí. Era a grande chance de Santos e Palmeiras se reerguerem, saírem de uma fila longa de títulos paulistas. O Santos já tinha saído do seu jejum de títulos em 2002, tinha vencido o Campeonato Brasileiro, mas não vencia o Paulista desde 84. Então já tinha 20 anos de jejum, e então era muito importante ir para a final, ganhar o Paulista também. Já o Palmeiras também já tinha uma fila considerável, não ganhava o Paulista desde 96, então já acumulava
8 anos de fila no Paulista e vinha do trauma de em 2002 ter caído para a segunda divisão do Brasileiro, voltou em 2013, ganhou a Série B, mas seria muito importante ganhar esse título paulista em 2004 para se reerguer. Mas não foi isso que aconteceu, os dois gigantes acabaram caindo para os times menores. O São Caetano nem era tão zebra assim, vamos falar a verdade, ele já vinha de campanhas muito boas no começo do século, tinha sido vice do Brasileiro em 2000 e 2001, tinha sido vice da Libertadores em 2002, sempre batia na trave, faltava um título, então até que não era tão zebra assim o São Caetano eliminar o Santos, mas a surpresa foi a forma que isso aconteceu. Porque os times empataram por 1-1 no Anacleto Campanella, beleza, ali um jogo equilibrado, só que na volta na Vila Belmiro, o São Caetano ganhou de 4-0 do Santos de Robinho, que seria campeão brasileiro no segundo semestre. Mas o São Caetano não teve pena, fez 4-0 na Vila. E na outra semifinal, Palmeiras e Paulista de Jundiaí tinham empatado por 1-1 na ida em São Paulo, e na volta o jogo não pôde ser disputado em Jundiaí, porque teve uma briga no jogo Paulista e Ponte Preta, o Paulista perdeu o mando, então a partida foi para Araras. Ainda assim, o Paulista ganhava por 3-2 até os 49 minutos do segundo tempo, quando Pedrinho tinha uma falta para bater e olha o que ele fez. Reclama da barreira Pedrinho, já autorização, Pedrinho bateu pro gol! Gol! Que golaço do Pedrinho, né? Foi mesmo emocionante a forma que o Palmeiras levou o jogo para os pênaltis, parecia que a maré ia virar, mas não. Acabou dando Paulista nos pênaltis, o Paulista ganhou por 4-3, o destaque foi o goleiro Márcio do Paulista, um jovem goleiro. Pelo Palmeiras, Elson, Lúcio e Nem erraram as cobranças. E, bom, de consolação para o Palmeiras fica que o Wagner Love foi o artilheiro do campeonato com 12 gols, mas os gigantes Palmeiras e Santos caíram nas semifinais, não conseguiram acabar com seus jejuns de títulos paulistas e teríamos uma final surpreendente entre São Caetano e Paulista de Jundiaí. Na época, a imprensa disse que era a segunda final caipira da história do futebol paulista. Lembrando que em 1990 tivemos Bragantino e Novo Horizontino na final, vencida pelo Bragantino. É meio errado falar final caipira, né? Afinal, São Caetano do Sul é no ABC Paulista, mas o que a gente pode sim falar é que pela segunda vez na história do campeonato, a gente teve dois times de fora de São Paulo numa final. Depois isso se repetiu em algumas finais do Santos contra times do interior, como Guarani, como Ituano, o Osasco Audax, né, que é grande São Paulo também. A gente teve outras finais que não envolveram times da capital paulista, mas finais, sem contar os 4 grandes, né, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, foi só 1990 e essa de 2004. A Federação Paulista deu uma estragada na festa, porque ela tem o mando dos jogos da final e decidiu que os times não poderiam jogar nas suas casas. Tudo bem que o Paulista de Jundiaí tinha uma punição, não poderia mandar o jogo no Jaime Sintra, mas enfim, os 2 jogos da final foram para o Pacaembu. Isso prejudicou a festa, porque no jogo de ida, por exemplo, a gente teve só 10 mil pessoas de público no Pacaembu para ver o São Caetano já abrir uma bela vantagem, um placar por 3-1, com 2 gols do Varley e um gol do Euler, ele mesmo, filho do vento, e o Canindé descontou pro São Caetano, pro Paulista de Jundiaí, desculpa. Vamos lembrar então escalações do Paulista e do São Caetano nessas finais. No jogo decisivo, o São Caetano entrou em campo com Silvio Luiz, Anderson Lima, Dininho, Serginho e Triguinho. Marcelo Matos, Mineiro, Gilberto, ele mesmo, lateral de 2 Copas do Mundo, e Marcinho, depois entrou Lúcio Flávio. No ataque tinha Euler, depois entrou o Varley, e Fabrício Carvalho, depois entrou Fábio Santos, técnico Muricy Ramalho. Já o Paulista de Jundiaí tinha Márcio, Lucas, Asprila, Danilo e Galego. Humberto, Alemão, Canindé e Ailton, depois entrou Fábio Melo. Isaías e João Paulo, depois entrou Davi, o treinador era o Zete. A gente pode ver que principalmente o São Caetano tinha uma baita escalação, jogadores que tiveram uma carreira bem vitoriosa, e o São Caetano levou a melhor. No jogo de volta já teve um público melhor no Pacaembu, foram 25 mil pessoas que viram o São Caetano ganhar de novo, agora por 2-0, gol do Marcinho e do Mineiro. O Mineiro que 1 ano e meio depois faria o gol do título mundial de São Paulo, em 2004 fez esse gol do título paulista de São Caetano. Vamos ver o gol. É dele que Varley recebe, toca e pede de novo. Levanta o braço e grita, mas antes de lamentar,
prefere comemorar o que mineiro resolve fazer. E o que falta para o fim é só contar 1, 2, 3 e já é o começo da festa. Esse então foi o título da Era de Ouro do São Caetano, a época que o São Caetano vinha de vários vices, chegou a ser vice da Libertadores, vejam só, por muito pouco não ganhou, a gente até já fez um vídeo sobre isso, fica o link para vocês darem uma olhada, e o São Caetano finalmente em 2004, depois de bater tanto na trave, levantou um troféu. Depois disso, 6 meses depois desse título, aconteceu o grande baque que deu uma virada na história do São Caetano, nessa fase vencedora, que foi a morte do zagueiro Serginho, numa partida contra o São Paulo, no Morumbi, no Campeonato Brasileiro. O Serginho teve um ataque cardíaco e morreu em campo, e depois disso, depois dessa tragédia, o São Caetano nunca mais voltou a ser tão vitorioso quanto foi no começo do século, né, até 2004. Já o Paulista de Jundiaí, para o Paulista o melhor ainda estava por vir. O time no ano seguinte, com esse vice-campeonato paulista, conseguiu uma vaga na Copa do Brasil de 2005 e ganhou a Copa do Brasil. A gente também tem um vídeo sobre isso, sobre as zebras que já ganharam a Copa do Brasil. Fica o link para vocês darem uma olhada. E depois, como ganhou a Copa do Brasil de forma surpreendente, o Paulista jogou a Libertadores e na Libertadores ganhou do River Plate. Também um jogo histórico, e também a gente tem um vídeo para contar isso. Foi o vídeo sobre os times brasileiros que tem só uma participação na Libertadores. Fica o link para vocês darem uma olhada. Infelizmente, hoje em dia, o Paulista está na 4ª divisão do futebol de São Paulo, né? Decaiu muito desde então. Certamente não é o lugar do Paulista, a 4ª divisão, merece coisa melhor. A gente espera que logo o time volte para a elite, né? Para esses tempos aí que foi vice-campeão paulista. Antes de me despedir, vou só mandar mais 2 recados. Primeiro, sobre uma outra parceira nossa, a Vestiário Company. Hoje eu apresentei o programa com uma das camisas da Vestiário, essa camisa aqui, fazendo menção à União Soviética, seleção russa, bem bacana. Você entrando em vestiariofc.com.br pode ver ali várias camisas legais com a temática futebol, uma moda casual com temas de futebol. É bem bacana para quem gosta, né, do esporte como a gente. E você usando o cupom Última Divisão, tudo junto, sem acento, tem desconto. Vale conferir. E o outro recado é sobre o Padrim, que é uma forma de financiamento do nosso projeto. Você que gosta dos nossos vídeos e quer ajudar a gente a continuar gravando vídeos, fazendo reportagem, lá você pode ver várias faixas de preço que você pode fazer doações pra gente a partir de R$2. Depois de uma certa faixa de preço, você concorre a prêmios, como camisas de futebol, pode participar dos nossos vídeos. É bem legal, dá uma olhada lá. E é isso, gente. Esse foi mais um Aquele Estadual, hoje falando do Campeonato Paulista. Manda aí que outro estadual que você quer que a gente fale, vale qualquer estadual do Brasil. E, enfim, compartilha esse vídeo aí com seus amigos que quem viveu essa época com certeza lembra, né? É sempre legal resgatar a história. Foi um ano bem legal do futebol. 2004 foi um ano cheio de zebras. E é isso, gente. Continuem aí seguindo a gente, dê joinha no vídeo, tudo mais. Até a próxima. Tchau, tchau.